pessoal, tudo bem? Vitor Ramos por aqui. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo um pouco desse tema tão importante nesse primeiro bloco nosso de conhecimento, que quero trazer para vocês os principais conceitos, tanto teórico como prático, sobre estatística descritiva e como ele é importante para o dia a dia, para analisar dados, seja numa visão de pesquisa ou numa visão técnica em alguma área que manipula esses dados e geram insights, mas principalmente como esses dados e essa abordagem de estatística descritiva, a importância dela para um cenário de negócio. Estaremos aqui juntos e vou abordar em 4 vídeos os temas de uma introdução, né, à estatística descritiva, esse nosso primeiro vídeo. Depois também falar um pouco de medidas de tendência central, como média, mediana, moda, o que elas são e como utilizá-las de forma prática. Também vamos falar de medidas de dispersão, variância, desvio padrão, amplitude. E em último vídeo, um pouco de gráfico e visualizações que podemos ter na manga aí para a gente estar utilizando dessa visualização desse resultado dessas estatísticas descritivas. Eu sou atualmente engenheiro de dados, vim de uma carreira de negócios, migrei para a área de tecnologia há aproximadamente 3 anos e minha especialidade é muito em desenvolvimento de projetos de Big Data e ambiente de Cloud Computing, de nuvem, né? Trabalho aí com as principais plataformas de mercados para processamento de dados, e clouds como Google, AWS, e plataforma mais orientada para orquestração, consumo e disponibilidade de infra de dados como Databricks. Estou muito em projetos para consumo e construção desse ambiente, mas também em projetos para análise de dados quando necessário. Então, fora disponibilizar e deixar o dado utilizável por membros da organização, seja da área de negócio ou de times técnicos, como cientistas de dados, analistas de dados, eu também desenvolvo projetos de analytics, trabalhando de ferramentas de visualização, muita manipulação de dados, para criar soluções, criar painéis ou disponibilizar dados para o público final, que pode ser alguém de uma área de negócios ou de alguma outra, qualquer área da empresa, para gerar insight e consumir esse dado. Tenho 39 anos, trabalho em uma consultoria, sou professor, né, e também tutor e participo de outros projetos na Escola Coroa. Então vamos lá, pessoal, abordar um pouco esse universo de estatística descritiva. Qual que é o papel dela para a rotina, o que ela impacta no meu dia a dia, o que eu posso fazer com os dados e quais os insights, as principais formas de medidas, fórmulas e fundamentos que podem nos auxiliar para uma rotina de gerar insights com dados. Então, dando continuidade, pessoal, nosso primeiro tópico, realizar uma introdução sobre estatística descritiva e apontar tópicos que justificam a grande importância dela no dia a dia, tanto para o público técnico como o público de negócio ou de outra área, que vai se utilizar dessa ferramenta, dessa abordagem e de técnicas para gerar insights com os dados, né? Esse é o nosso grande objetivo, que possamos ter a habilidade de ter os dados que geram insights, que impactam a nossa rotina. Então, dando início a isso, acho que primeiro é legal a gente partir para essa definição. O que seria a estatística descritiva? Existe a estatística descritiva e outras áreas da estatística também. Mas, se apegando a esse nosso primeiro tópico, a estatística descritiva ela é um ramo da estatística, entre outros que existem, e ela concentra muito em resumir e organizar esses dados. Por que resumir e organizar? Porque através dessas duas técnicas, conseguimos aplicar funções, aplicar medidas e outras abordagens que possibilitam a gente entender características fundamentais dessas bases de dados,
dos dados que temos disponíveis. E de uma forma simples e muito direta. Então, a partir da estatística descritiva, conseguimos gerar já insights, possibilidades e tirar conclusões muito importantes sobre uma massa de dados. E aqui que tem algo interessante, não se resume somente a um pequeno volume de dados. Ela auxilia quando a gente tem um volume muito grande de dados, em que algumas dificuldades do dia a dia começam a ficar mais visível. Como? Como que eu vou trabalhar com uma base com alguns milhões de dados no Excel? Como eu vou trabalhar com diferentes arquivos, concatenar esses dados, gerar novos dados a partir dos dados existentes? É aquele desafio diário, né? Como analisar 20, 30 planilhas e chegar a gerar insight, mesmo antes da etapa somente do visual da criação do dashboard. O que a gente tem que olhar? Então, essa importância, ela se torna muito evidente porque ela ajuda a fazer uma leitura inicial e captar alguns insights, alguns padrões, tendências que são importantes e até mesmo identificar anomalia. Entender que tem alguma informação ali dentro do nosso dado que não está da forma que a gente espera. Né? E a partir daí, que ações que eu posso ter para continuar o desenvolvimento desse projeto, dessa pesquisa ou dessa análise de dados, para gerar insight com base em uma massa de dados que seja bem identificada essas características. Bom, então a gente já tem a primeira conclusão. Estatística descritiva é um ramo da estatística que busca, através de características fundamentais desses dados, aplicar regras de resumo e de organização para gerar insight. Então, ela já é uma grande ferramenta de aplicação diária. A importância, debatemos também, essa importância de gerar insights e chegar a conclusões. E como que se aplica? Alguns exemplos práticos, né? Quero trazer alguns exemplos aqui como debate para a gente entender um pouco, sair um pouco só dos fundamentos e, na prática, algumas possibilidades. Por exemplo, na área de indústria. Imagine uma manufatura. O que a gente poderia ter de uso das estatísticas descritivas? Né? A gente poderia ter uma abordagem e afirmar que ela é fundamental. Para quê? Para analisar, por exemplo, um desempenho da produção e a eficiência operacional. Essa produção minha, eu estou conseguindo produzir de forma ideal, atendendo a critérios pré-estabelecidos, não só a questão de qualidade, mas de volume, e como que está esse meu comportamento operacional. Né? Eu estou seguindo as tarefas de forma correta, as etapas, como que eu estou chegando nesse nível de qualidade e excelência. Então a gente tem aí já um primeiro desafio. Por exemplo, qual que é a média diária de produção? Né? Geralmente ela é muito calculada e é necessária para tomada de decisão por parte de gestores. Para a gente identificar não só a média diária, mas até uma forma de visualizar, calcular as tendências, né? Tanto da capacidade produtiva, como outras tendências de demanda de insumo e por aí vai. A estatística descritiva pode ajudar com isso, nessa resposta. Qual que é a nossa média de produção? E qual que é a nossa tendência ao longo do tempo? Outra coisa também é compreender essa diferença entre a média, a mediana e a moda da produção diária. Veremos em vídeos, né, subsequentes a esse, como a gente entender esses conceitos e aplicar. Porque através dele é possível termos insights valiosos sobre o comportamento da produção, permitindo identificar comportamento em diferentes dias, em meses ou períodos diferentes ao longo de uma série temporal, em uma linha de tempo, e até entre células produtivas ou diferentes unidades. Isso é bem interessante. E essas medidas descritivas, elas são essenciais para a gente ter esse também planejamento da produção. Que através desses pequenos indicadores, dessas diferentes vertentes que eu tenho que observar e eu aplico na análise do meu dado, eu consigo pensar numa visão de estratégia futura, quanto a planejamento de produção, quanto a melhoria contínua também, que é um aspecto muito importante quando a gente está falando de uma indústria de manufatura, quesitos de melhoria contínua
e principalmente também uma visão dos recursos e como lidar com isso, né? Então ela contribui diretamente para otimizar processos industriais e maximizar essa eficiência da linha produtiva. Ela pode ser um fomento desses fatores, né? Impactar diretamente em resultados, se utilizando das análises de dados com a estatística, né, descritiva. Um outro exemplo, pegar um cenário da saúde pública. No setor de saúde, essas técnicas são muito aplicadas para analisar a prevalência de doenças. Qual que é o comportamento? Né, através de registros de ocorrência, históricos gerais da população, né, ou de diversos pontos que captam esses dados, como as UPAs, os postinhos, né, e outras unidades de saúde, hospitais, a gente consegue ter uma avaliação e, utilizando da análise da estatística descritiva, a gente enxergar alguns comportamentos, né, como média de idade, média de ocorrência, caracterizar e visualizar essas diferentes características do público, né? E é muito utilizado, principalmente para avaliar a evolução aí de doenças crônicas ou algumas ocorrências de doenças que são ligadas a certas épocas do ano, como, por exemplo, a dengue, muito ligada ao verão. A gente consegue, através dessa análise descritiva, comparar esses diferentes resultados ao longo do ano, né? Se eu tenho uma tendência de ter mais casos, como que está o comportamento, como foi o comportamento do ano passado e comparar o ano passado com esse ano e outros indicadores. Um terceiro exemplo também que a gente pode trazer, principalmente quanto a ferramentas. Que tipo de ferramentas podemos utilizar para chegar a essas conclusões? Tanto o próprio Excel, né? Mas quero trazer para vocês aqui nos exemplos práticos uma abordagem utilizando a linguagem de programação Python. Fora o Python, podemos utilizar plataformas que se usam de SQL, como, por exemplo, data warehouses como o BigQuery, o Redshift, o próprio Databricks, que a gente pode usar tanto SQL como Python. E fora Python, uma outra linguagem que é bem conhecida também é a própria linguagem R. Ela vem muito de um histórico de uso maior em academia, no ramo de pesquisas e o setor educacional, nas grandes universidades, nas faculdades, tem um uso mais acadêmico, mas o Python tem uma grande penetração no mercado profissional e nas corporações. Então a gente vai usar uma abordagem de Python, mas lembrando que não é exclusivamente ela que pode trazer essas respostas, e o uso da estatística descritiva. Podemos, sim, utilizar ainda Excel, outras linguagens como linguagem R, o próprio SAS, ou outras plataformas, seja a cloud ou outras grandes plataformas de dados, que pode nos ajudar com relação a isso, né? Sem propriamente envolver uma linguagem de programação. Mas a grande vantagem da linguagem de programação, no caso do Python, é que existem bibliotecas, ou seja, pacote de funções, pacote de tarefas, atribuições, que através da linguagem de programação a gente consegue simular e realizar coisas que estamos habituados, por exemplo, no Excel, mas com uma grande diferença. Criar scripts que são reproduzíveis, né? A gente consegue uma série de etapas, criar um padrão de reposição para quando tiver novos dados e serem reproduzidos com mais facilidade, e principalmente para um grande volume de dados. Esse é o grande desafio nosso. Com uma grande massa de dados que vem de forma crescente nas empresas, a gente percebe que em muitos casos o Excel começa a ser uma ferramenta que trava ou temos algumas dificuldades. Mas é possível a aplicação nessas diferentes ferramentas. Como exemplo do Python, temos algumas bibliotecas. A própria biblioteca Pandas, que é uma biblioteca em Python, ela praticamente é muito comparada como se fosse um Excel para um grande volume de dados no ambiente de Big Data. Então, praticamente, grande maioria das execuções e funções, fórmulas que utilizamos no Excel, conseguimos reproduzi-la e tendo resultados igual, mas para maiores volumes de dados ou até com uma flexibilidade maior no Pandas, nessa biblioteca. Também temos a biblioteca Matplotlib, que é uma biblioteca de visualização de dados, também em Python, facilita a construção de gráficos simples, até gráficos mais complexos,
que a gente acaba utilizando alguns gráficos específicos para estatística, e a gente consegue ter esse cenário, né? Concluindo um pouco, pessoal, dando um apanhado geral, a estatística descritiva é fundamental, é muito utilizada e auxilia muito a geração de insights, tanto para o público técnico como o público não técnico e as diferentes áreas de negócio. Python é uma boa ferramenta, tem uma boa abrangência de mercado e uso, tanto para time técnico e para time de negócio, está começando a se aproximar mais da programação com algumas facilidades, como chatbots aí de IA generativa, como o ChatGPT, o Gemini do Google, entre outras soluções, o Copilot aí da Microsoft, que ajudam, através de descritivos de necessidades ou uma descrição de uma situação, reverter aquilo em forma de código, né? E a gente consegue ter mais acesso. Muito importante isso, pessoal. A grande possibilidade e como impacta a análise descritiva para a nossa rotina. E isso é um pouquinho da nossa introdução. Nos vemos no próximo vídeo com mais conteúdo, onde a gente começa a entrar um pouco mais em alguns conceitos mais fundamentais, algumas medidas, gráficos e outros aspectos sobre a estatística descritiva. Um abraço e até a próxima.